Olá, pessoal. Nessa segunda semana de aula, nós vamos trabalhar agora com outro tipo de sequências que são chamadas de progressão geométrica. Bom, antes de passar para a definição, a gente pode fazer uma observação aqui do que a gente quer estudar. É o seguinte, vamos considerar esta sequência bem aqui, vou colocar bem aqui. 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Logo de cara, temos uma característica para essa sequência aí, né? Qual que seria? Que o próximo elemento é o dobro do anterior, né? O que a gente fez aqui, ó? O 4, eu peguei o 2, né? E multipliquei por 2. O 8, eu peguei o 4 e multipliquei por 2. O 16, eu peguei o 8 e multipliquei por 2. Então, isso o próximo termo, ele sempre é o dobro do termo anterior, neste exemplo aí. E isso é o que caracteriza uma PG. Cada termo, a partir do segundo, ele é obtido a partir da multiplicação desse termo por um número aí. E esse número aí, ele é chamado razão da PG. Um pouco parecido com PA, né? Então, nesse caso aí, a razão a gente denota por quê, tá? E nesse caso aí, a razão vai ser 2. Você pode notar, então, na verdade, que a razão ela é obtida assim, olha, a partir do segundo termo, né? Pega o segundo termo e divide pelo seu antecessor, que dá 2. Mas isso também poderia fazer o 8 dividido por 4, que eu sei que dá 2. Eu podia fazer 16 por 8, que também dá 2, né? E isso aí a gente pode, então, definir uma PG de razão 2. Vamos pegar um outro exemplo aqui, antes da gente passar pela definição aqui, correta. 1/3, 2 sobre 15, 4 sobre 75 e assim por diante. O que vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu quero encontrar razão. Olha, para eu encontrar razão, veja, eu dividi, né? Se o próximo termo é o múltiplo, né? Então, quando eu pegar a divisão de 4 por 2, eu vou obter exatamente a razão. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão, né? Só que, veja, eu estou aqui procurando a razão, né? Então, é o que? Ele é o 2 sobre 15 dividido por 1/3. Então, lembra, isso aí é divisão de fração por fração. Então, como é que é a regra? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? É você trocar de posição, né? Olha, o 1 está no numerador, o 3 está no denominador. Então, você vai inverter. Como assim? O 3 vira o numerador e o 1 o denominador. E aí, o que você vai obter? Agora você vai fazer uma multiplicação, né, de fração, de números racionais. Então, 2 vezes 3 dá 6, 15 vezes 1 dá 15. Aí você ainda pode fazer mais, né? Quando você está trabalhando com fração, você tem como colocar na forma irredutível, né? A forma irredutível é você simplificar. Então, a gente pode dividir aqui por 3 em cima e 3 embaixo. Então, quando você fizer essa divisão, 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Então, a razão é 2 sobre 5. Então, como é que a gente vai... Será que vai ser uma PA? Ou será que vai ser uma PG? Vai ser uma PG se este termo aqui, né? Então, vamos colocar bem aqui. Vou colocar aqui de outra cor. Então, você viu que daqui para cá a gente multiplicou por essa razão aqui, que é 2 sobre 5, né? E daqui para cá eu também tenho que obter, quando eu multiplicar este termo aqui por 2 sobre 5, ele tem que dar
4 sobre 75, né? Ou fazer a divisão. Para eu saber se é uma PG, eu tenho que verificar se a divisão, né, de 4 por 75 dividido por 2 sobre 5, eu tenho que verificar que vai dar 2 sobre 5. Então, para a gente saber se é uma PG, ou você faz a divisão, né, nesse caso, ou quando você multiplicar este termo aqui pela razão, tem que dar o próximo, né? Então, tanto faz aí. A gente vai multiplicar, porque multiplicar, no geral, é mais fácil do que dividir. Então, eu vou pegar o 2 sobre 15, vou multiplicar pela minha razão, e ele tem que dar 4,75, para eu saber que é uma PG mesmo. Então, vai ficar 2 sobre 15, vezes 2 sobre 5, 2 vezes 2, 4, né? E aí o 15. Então, vamos fazer essa divisão, essa multiplicação bem aqui. 15 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25. Aqui sobe o 2, 5 vezes 1 é 5, com esse 2, 75. Olha, então deu realmente 75, que é o próximo termo. Então, aqui a gente pode dizer que realmente isso aqui é uma PG. Vista essa introdução aí, a gente pode definir o que é uma PG, tá? Então, sejam A e Q dois números reais não nulos, chama-se progressão geométrica, ou PG, a seguinte sequência AN determinada por isso. Ó. O A1 vai ser esse A, o A1 é o primeiro termo. E quem são os demais termos? Ele vai ser o AN vezes, ou seja, o termo antecessor vezes esse Q, que é a razão. Né? Então, para você obter exatamente uma PG, né, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui o AN, né, é o AN mais 1, é o AN vezes Q, tá? E aí, como é que você monta, né? Aí, olha, o que seria o A2? Né? Aí seria o A1 vezes essa razão, não é verdade? Aí, quem seria o A3? Olha, o A3, pela fórmula, é o A2 vezes a razão. Mas o A2 a gente não já viu aqui, né? Quem é? Então, no lugar do A2, bem aqui, eu vou colocar esse número aqui, porque eu já verifiquei quem é o A2. Então, ficaria A1 vezes Q vezes esse Q aqui, bem aqui, ó. Né? Então, vai ficar A1 Q ao quadrado. E aí, se a gente for fazer o A4, aí o A4 pela fórmula aqui seria o A3 vezes Q. Mas quem é o A3? É A1 vezes Q ao quadrado. Então, vou colocar bem aqui, vezes esse Q. E aí eu faço a conta aqui, multiplicação, mesma base, soma os expoentes. Então, A4 é isso. Então, é por isso que a forma geral desta sequência, ela pode ser escrita assim, ó. Primeiro termo é o A1, que a gente chamou de A, né? Eu posso colocar o A1 aqui, tanto faz, tá bom? E o segundo termo, o A2, seria A1 vezes Q. O terceiro, A1 vezes Q ao quadrado. O quarto, A1 vezes Q ao cubo. Aqui seria o quinto, sem eu calcular, A1 vezes Q à quarta, e assim por diante. Tá? Então, esta é a forma aqui geral de uma progressão geométrica, tá bom? E aí, olha, como eu coloquei da definição, né? Olha, a nossa razão ela é obtida, né? Dividindo os termos, né? Posterior pelo antecessor, tá? Então, tá aqui, essa razão aqui a gente denomina por quê. Então, olha esses exemplos aqui. Seja essa PG, né? Tem como primeiro termo o 2 e a razão 3, né? Então, primeiro termo aqui, A1 é 2. E como é que a gente obtém a razão? A gente pega sempre o da frente dividido pelo de trás. Então, eu vou pegar o 6 dividido por 2, que é 3, mas também poderia ter pego o 18 por 6, que também dá 3. Então, a gente consegue observar aqui, tá? Classificação das PGs. Então, a PG ela é estritamente crescente, olha, se AN for menor do que AN mais 1, tá?
E ser estritamente crescente, né, você pode ter essas condições aqui, olha, o primeiro termo ser positivo e a razão ser maior que 1. Ou primeiro termo ser negativo e a razão tiver entre 0 e 1. Então, ela é estritamente crescente quando uma dessas coisas aí ocorrer. Então, o primeiro exemplo aqui, né, você tem, ó, a n igual a 2, 10 e 50 e assim por diante. Como é que a gente vai para saber quem é a razão? Pega, né, a partir do segundo termo e vai dividindo. Então, 10 dividido por 2 dá 5, né? Poderia ter pego 50 dividido por 5 também, mas 50 dividido, desculpa, por 10 é 5, né? Então, a razão aqui, ó, a razão é 2, o primeiro termo é 1, é 2, desculpa, que a razão é 5, desculpa, e aqui é maior que 0, e isso aqui é maior que 1. Então, implica que esta sequência ela é estritamente crescente, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui, passar para cá, é menos 3. Vamos passar para cá. O AN aqui é menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 4 e assim por diante. Então, lembrando, como é que a gente faz para saber quem é a razão? Bom, a gente já sabe que o primeiro termo aqui, A1, é o menos 3, né? E quem é a razão? A razão eu posso fazer o termo da frente, menos 3 sobre 2, dividido pelo termo anterior, que nesse caso é menos 3. Novamente, nós temos divisão de fração por fração. Então, vamos pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que todo número inteiro, caso aqui, ele é um número racional, então ele pode ser escrito na forma de fração, que é isso, né? Então, aqui é a mesma coisa que eu tiver um 1 aqui embaixo. Né? Então, o inverso de menos 3 sobre 1 é menos 1 sobre 3. Eu vou colocar aqui no parênteses, tá? Porque nós temos aí, temos que fazer um jogo do sinal. Então, pronto, e aqui eu faço multiplicação, né, normal de fração, já sei que vou trabalhar com o jogo do sinal, menos com menos dá mais, então vai ficar positivo, 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Posso simplificar isso? Posso sim. Por quanto? Por 3 em cima e por 3 embaixo. Quando eu fizer isso, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, encontrei a razão aqui, que é meio. Olha, aí você tem aqui, neste caso aqui, você tem o A1, que é menos 3, olha, que é menor que 0, está aqui, ó. E a razão, que é meio, meio é menor que 1, né? E maior que 0. Então, essa PG também é estritamente crescente, tá? E estritamente decrescente? Estritamente decrescente tem que satisfazer, olha, essas condições aqui, ó. Primeiro, o AN tem que ser maior ou igual que o AN mais 1, ou seja, o termo anterior é maior do que o termo posterior. E tem que satisfazer essas condições, já é outra coisa, né? Olha, o A1 positivo e o que entre 0 e 1, ela é estritamente decrescente. Para o A1 negativo e Q maior que 1, ela vai ser crescente. Desculpa, decrescente também, estritamente. Então, vamos ver aqui. Então, nesse exemplo aqui, você tem o AN igual a 1, meio, 1/4 e assim por diante. Né? Vamos verificar quem é a razão. Né? Aqui a gente pode fazer de uma maneira bem simples, meio dividido por 1. Aqui não precisa nenhuma continha, né? Porque todo número dividido por 1 dá aquele número, então a razão é meio. Tá? E o primeiro termo é 1, que é maior que 0. Então, olha, eu estou nesse primeiro caso aqui, ó. A razão, né, está entre 0 e 1, então, realmente, essa PG aqui é estritamente decrescente. E a mesma coisa você pode fazer para esta aqui, verifica, olha, que o A1, ele é negativo,
e o Q é maior que 2, então ele é maior que 1, então satisfaz essa condição. Então, ela é estritamente decrescente. É outra classificação. A n sendo constante, o A1 só tem que ser diferente de 0. E a razão tem que ser 1. Pronto, olha. Tá? 2, 2, 2, podia ser 3, 3, 3, né? Menos 2, menos 2, menos 2. Então, você vai encontrar a razão sempre igual a 1, e o primeiro termo tem que ser diferente do 0. Tá? Singular é quando você tem a 1 igual a 0 e a razão igual a 0. Então, é uma PG que a gente nem ou, né, muitas vezes a gente nem trabalha. Está aqui como um exemplo, olha, 0, 0, 0. A razão é qualquer, né? O A1 é 0, e aqui o A1 é 3, mas a razão vai ser sempre 0. Tá? PG alternante, o A1 tem que ser diferente de 0, e o Q tem que ser negativo. Então, ela vai ficar alternando, ó. Exatamente, olha, o A1 é positivo, o A2 é negativo, o A3 é positivo, o A4 é negativo. Tá? E aqui o termo geral da PG é exatamente, né, depois que você vê a definição, olha, você pode obter todos os termos a partir desse aqui, né? Na verdade, aqui dessa definição, a n mais 1 igual a n vezes Q, aí você vai colocando o AN, né, você vai obtendo essa expressão aqui. Então, você pode obter uma expressão geral para os termos de uma PG que é dada por isso, tá? Vou apagar aqui. AN igual a 1 vezes Q, n menos 1, né? Olha aqui o A3, né? A3, ele é o A1 vezes o Q ao quadrado, né? Então, esse termo, essa potência é sempre uma unidade a menos desse termo aqui. Tá bom? Bom, aí vem os exemplos aqui, né? Para cada item abaixo, dada a PG, determine sua razão e sua classificação. Então, é aquela coisa que a gente viu. Para verificar a razão, é fazer a divisão. Aqui deu 4, né? Então, você tem A1 igual a 1, maior que 0, e a razão Q igual a 4, que é maior que 1, estritamente crescente, né? Quando você faz o outro aqui, ó, né? Q igual, aí você pega o menos 9 e divide por menos 27. Primeiro faz o jogo do sinal, então vai dar positivo, e depois simplifica, né? Vamos simplificar por 3. Quando você fizer 9, menos 9, né? Por 3, na verdade, você pode já colocar assim, né? E fazer a divisão, tá bom? Por 3, por 3. Então, vai ficar 3 e aqui vai ficar 9, né? Na verdade, eu já podia ter feito até por 9 direto. Ah, vou fazer por 9 direto aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui dividindo por 9, dividindo por 9. Então, isso vai dar 1 sobre 3. Então, neste caso aí, A1 é menos 27, e a razão, que é 1/3, é maior que 1, menor do que 0. Então, ela também assume ser estritamente crescente, tá? Na letra C, você tem aqui uma fórmula, né? Aqui, ó, A1 igual a 18, AN mais 1 igual a AN sobre 3. Né? Aí você pode, nesse caso, aí você teria que montar, né, a sua PG. Então, como? Aí quem é o A2? Que é 1 mais 1, né? Seria o A1 sobre 3. Mas quem é o A1? É 18 sobre 3, que é o 6. Então, você já tem o A1 é 18, o outro é 6. Vamos ver o A3 aqui. O A3 aqui, eu coloco 2 aqui, 2 mais 1, então vai ficar A2 sobre 3, é 6 sobre 3, que é 2, né? Opa! O 18, né? Que é 2, exatamente, né? Ele escreveu aqui errado aqui, tá bom? O A4 vai ser o A3 sobre
3. Então, o A4 vai ser 2 sobre 3, né? Aqui está equivocado, tá bom? Então, essa é a tua APG. A razão aqui é você pegar, né, o termo, vamos ver, por exemplo, 6 sobre 18. Podia pegar o 2 sobre 6, né? Tanto faz, tá? Vou pegar o 2 sobre 6 para ser mais rápido. 2 sobre 6, porque aqui eu simplifico por 2, simplifico por 2, e isso vai me dar 1 sobre 3. Então, olha, o A1, ele é 18, que é maior que 0, e o Q, ele é entre 0 e 1, que dá 1/3, né? Então, ela é estritamente decrescente, tá bom? E as demais também, né? Você vai poder, ó, classificar aqui. Aqui, olha, estritamente decrescente, porque o Q é 3, tá? E o A1 aqui, ele é -1, tá bom? Então, aqui é menor do que 0, e o Q, ele é maior do que 1, tá bom? Aqui é constante, olha, porque vai ser a razão 1, aqui é singular, aqui é constante também, devido à condição, e aqui é alternada, alternante ou alternada, porque você vê que um termo é positivo, outro é negativo, um é positivo, outro é negativo. Então, essa é a classificação de uma APG. No próximo vídeo, a gente dá continuidade para concluir essa parte aí de progressão geométrica.